Muito boa noite, querido irmão, querida irmã. Sejam muito bem-vindos ao culto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do bairro Camaquã, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Culto de quarta-feira, feriado, dia 7 de setembro. Um dia que a gente comemora, celebra a independência do nosso país. Mas, queridos, vocês tiveram a rotina alterada hoje, muitos não tiveram atividades laborais, puderam fazer talvez um passeio, ou até mesmo os afazeres domésticos. Mas que bom que vocês pararam um pouquinho e estão conectados conosco. Estão sedentos para ouvir a palavra do nosso Deus. E nesse feriado, onde a gente celebra a independência do Brasil, eu queria fazer um contraponto. E não falar em independência, mas falar em dependência. Que nós devemos ter dependência. Mas dependência de quê? Ou melhor, dependência de quem? Dependência do nosso Deus. E o Salmo 42, nos 2 primeiros versos, bem ilustra essa dependência que nós devemos anelar. O título do Salmo 42 é o seguinte: a alma anela por Deus. E os 2 primeiros versos assim nos dizem: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Assim como o salmista, nós também, diariamente, devemos ter sede de Deus. Devemos depender do nosso Pai para todos os aspectos, todas as atividades da nossa vida. Ao acordarmos e ao deitarmos, nós devemos depender e pedir a presença constante do nosso Deus em nossas vidas. E, queridos, eu convido vocês para juntos entoarmos um hino que fala sobre isso. Eu convido os irmãos para, em atitude de reverência, cantarmos o hino de número 394. E, na sequência, nós faremos a nossa oração. Jesus, meu Salvador, sê comigo aqui.
salvação. Jesus, meu Salvador, sê comigo aqui, bendize-me agora, eu creio em ti. Amém. Que esse possa ser o nosso anelo diário. Que a gente possa sempre dizer ao nosso Deus: Jesus, meu Salvador, sê comigo aqui. Queridos, esse é o momento que nós reservamos para a oração, para conversarmos com o nosso Deus. Eu tenho certeza de que todos nós temos pedidos a serem realizados, mas também nós temos agradecimentos, pois o nosso Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, tem concedido muitas bênçãos para cada um de nós. E o culto de quarta-feira, ele é conhecido como o culto de oração. Mas Deus não pede que a gente faça uma oração egoísta. Não. Qual é a oração egoísta? A oração egoísta é a oração do ser humano, que é pensando única e exclusivamente em si. Senhor, eu peço isso, eu te agradeço pelo que tu fez por mim, tal coisa, e nós nos esquecemos do nosso próximo, do nosso semelhante. E Deus não quer isso de nós. A nossa oração, obviamente, deve ter pedidos e agradecimentos pertinentes a nós, mas também devemos pedir pelo nosso irmão, pela nossa irmã, e devemos agradecer pelas bênçãos que Deus derrama na vida do nosso próximo. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos orar uns pelos outros. Nós vamos interceder uns pelos outros. Que é isso que Deus espera e pede de cada um de nós. E eu convido você, se você estiver num lugar propício, estiver num lugar apropriado, por favor, coloque-se em atitude de reverência para conversarmos com o nosso Deus. Eu aqui na frente vou me ajoelhar. Se você quiser e puder, por favor, faça o mesmo. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos novamente na Tua presença. Que nós possamos mais uma vez termos um lindo encontro contigo. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente, um Deus que se importa com cada um de nós, que atua em todos os aspectos das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque nos mínimos detalhes o Senhor é um Deus presente. Mas, Pai amado, nós temos vários pedidos a te fazer. Irmãos e irmãs que estão nos assistindo nesta noite, sofrem as mais variadas tribulações, enfrentam os mais diversos problemas, mas nós queremos colocar todos eles em Tuas mãos. Que o Senhor possa atuar na vida profissional, na vida pessoal, na vida familiar, na vida espiritual de cada um de nós. Que o Senhor possa se fazer presente e que nós possamos te participar de todos os aspectos de nossa vida. Pai querido, por favor, nos dirija, nos conduza. Conduza no caminho estreito, que é o melhor caminho. E, Senhor, por favor, se nós estivermos nos desviando, que nós possamos nos deixar sermos encontrados, sermos resgatados por Ti. Também nós queremos, Senhor, tire de nós o egoísmo, tire de nós o egocentrismo. Que nós possamos nos preocupar com o nosso próximo. Que o problema do nosso irmão seja o nosso problema. E que também a alegria da nossa irmã seja a nossa alegria. Que as nossas orações, que as nossas conversas contigo possam ser para conversar sobre os nossos problemas, mas também intercedermos pelos nossos semelhantes. E Pai amado, use mais uma vez nesta noite o teu servo, o teu mensageiro, o pastor Luiz Henrique. Que ele seja mais uma vez um instrumento usado por ti para falar palavras vindas diretamente do teu trono da graça. Não muitas vezes palavras que nós queremos ouvir, mas palavras, mensagens, ensinamentos que
que nós precisamos aprender ou muitas vezes reaprender. Que o nosso coração e as nossas mentes estejam conectadas contigo neste momento. Continue conosco e que neste feriado da independência nós possamos celebrar e reafirmar a nossa dependência de Ti. Tudo isso é o que nós pedimos, desde já te agradecendo, pelo santo, maravilhoso, puro e perfeito nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite aos irmãos, amigos que estão conectados nas redes sociais de nossa igreja. Que Deus o abençoe. Você possivelmente aí passou um bom dia de feriado, assim esperamos. Quem sabe assistiu ou até participou do desfile de 7 de setembro, assim como o nosso clube de desbravadores, né? Passou, quem sabe, esse feriado em família, né? Aproveitou um pouco esse tempo um pouco mais livre, né, durante o meio da semana, mas que bom que você, nesse momento, está sintonizado conosco, seja pelo Facebook, pelo YouTube, e está dedicando esse momento, esse tempo, para podermos aqui juntos estudar a Palavra de Deus. Que Deus o abençoe, e já faço aqui o convite, o apelo, para que você, enfim, compartilhe também esse vídeo, para que mais pessoas possam ser alcançadas através dessa palavra de esperança que vai chegar ao seu e ao meu coração. Queridos amigos, só um pequeno detalhe, já reforçando um aviso referente ao nosso próximo sábado. Nosso culto da noite, ele será às 19 horas, não às 18, porque nós vamos ter aqui um congresso, enfim, um grupo de adolescentes que vai estar conduzindo a programação. Então, só avisando que sábado que vem, então, nesse próximo sábado, 10 de setembro, o nosso culto será de manhã, normal, enfim, né, a partir das 9 horas, mas à noite, nosso culto vai começar às 19 horas, ok? Bom, eu convido você a abrir a sua Bíblia, então, lá em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, a partir do verso de número 24. E nós vamos pegar, na verdade, a conclusão de um sermão. O sermão que é conhecido e dito por Ellen White como o maior discurso de Cristo. E é, sem dúvida, o relato mais extenso que nós temos, de forma contínua, de um discurso de Jesus. Ao que tudo indica, esse discurso ele foi feito numa fase ainda inicial do seu ministério, mas Jesus ele já tinha um certo grupo de seguidores, enfim, e ele, então, às margens do mar da Galileia, em um monte próximo ali, ele vai, então, falar um pouquinho sobre os princípios do seu reino. E várias coisas podem ser citadas desse sermão, né? Chamado Sermão do Monte, Sermão da Montanha, né, por alguns. Jesus ele começa ali falando sobre as bem-aventuranças, né, o segredo da felicidade, enfim, felizes os humildes de coração, né, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, né? Enfim, isso nós vimos até na lição da escola sabatina da semana anterior. Enfim, ele vai falando um pouquinho sobre o que é ser feliz. Depois Jesus ele vai aprofundar um pouquinho a noção sobre o que é realmente cumprir, obedecer à lei. E Jesus vai mostrar que obedecer à lei, seguir a vontade de Deus, é muito mais do que um ato exterior. Se você lembrar, enfim, não vou ler os textos aqui, mas se você lembrar, Jesus ele vai dizer coisas como, por exemplo, assim, olha, os antigos diziam, não adultere, mas eu, porém, vos digo, você olhou para uma mulher com uma intenção impura, né? Você olhou para uma outra pessoa com intenção impura, você já adulterou com essa pessoa. Então aqui Jesus ele vai não só no campo do ato exterior, mas ele vai no campo do coração, do íntimo, do que eu penso, né? O pecado, muitas vezes, o que se demonstra de forma exterior, na verdade, é só uma consequência do que muito antes já aconteceu aqui, né? Na cabeça.
Jesus também ele vai mostrando e dando algumas dicas muito importantes sobre várias coisas práticas e importantes na vida cristã. Como, por exemplo, ali no início do capítulo 7, ele vai mencionar sobre a oração, sobre a importância de orar, né? Maneira pela qual nós devemos orar. Um pouco antes ele vai citar até mesmo uma oração modelo, né? Que é a oração do Pai Nosso. E vai também citar assim, e vai ampliar, por isso que Jesus ele vai dizer, você lembra? Não pense que eu vim revogar a lei, eu vim para cumprir. Esse texto que é muito utilizado, né, por pessoas que defendem a validade da lei de Deus, e está correto isso, esse texto ele está dentro do cenário de que Jesus ele está mostrando, então, o que é você cumprir a lei. Não é apenas algo exterior, mas tem a ver o quê? Com o coração, tem a ver com a vida, tem a ver com o dia a dia, tem a ver com questões básicas da minha vida e que são extremamente importantes. Enfim, tem várias coisas aqui que poderiam ser citadas, né? Mas que Jesus vai falar aqui sobre, por exemplo, sobre ansiedade, sobre não se preocupar tanto com o dia de amanhã, enfim. E o verso 24 até o verso 27 é justamente o final do sermão. É como se fosse, de certa forma, o apelo de Jesus. Se você já assistiu muitos sermões, você sabe que um sermão, geralmente, ele tem uma introdução, ele tem ali o tema, né, que ele é trabalhado, e ele termina com um apelo, né, enfim, um convite. Né? E aqui vamos considerar que esse é o convite que Jesus faz. Depois dele mostrar os princípios do reino, depois dele se aprofundar no conceito sobre a lei de Deus, enfim, ele termina fazendo um apelo muito claro, muito direto. E basicamente ele divide todas as pessoas que ouvem a mensagem dele em dois grupos. Veja só, leia comigo aí, Mateus 7, a partir do verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Perceba aqui nesse texto alguns detalhes bem curiosos, né? Para se dizer o mínimo. Perceba aqui que Jesus ele faz claramente aqui uma ligação entre ouvir a palavra e praticar. Eu não posso só ser apenas um ouvinte da palavra, mas eu tenho que praticar. E eu também não posso simplesmente praticar. Eu preciso ouvir, porque senão eu vou praticar o quê? Eu posso estar praticando uma coisa completamente errada. Então eu preciso ouvir a palavra e praticar. Ellen White, quando comenta sobre esse texto, no livro Maior Discurso de Cristo, página 149, ela vai mencionar que a gente vai edificar a nossa casa sobre a rocha quando nós nos aprofundamos o quê? Na palavra, no estudo da palavra de Deus, quando conhecemos a palavra de Deus. Mas conhecemos e a praticamos. Ela vai citar isso. Quando nós praticamos o quê? A palavra de Deus. Mas para isso eu preciso fazer o quê? Eu preciso ouvir a palavra e praticar. E como tem gente hoje que está nesses dois grupos, né? Nós temos muitas pessoas que ouvem a palavra, mas não a praticam, e temos muitas pessoas que praticam muita coisa, mas que não tem nada a ver com a palavra, porque não param para ouvir. Não ouvem aquilo que está escrito. E eu vou citar um exemplo de cada um para talvez ficar mais claro para você me entender. Algum tempo atrás, quando eu era pastor em outro lugar desse país, eu lembro que apareceu um pregador no meu distrito, pregando nas igrejas, juntando grupos pequenos, enfim, de pessoas, e ele gostava muito de pregar sobre profecias bíblicas.
ele dizia ser um grande conhecedor da Bíblia, enfim, e pregava sobre profecias, falando sobre o fim do mundo, né, que o fim está próximo. Então, ele não falava sobre outro tema, não falava sobre temas doutrinários, basicamente o tema-chave dele era só profecias bíblicas, Apocalipse, 7 pragas, enfim, todos temas que sim, eles estão na Bíblia, mas a gente sabe que a Bíblia não é só isso, né? Se eu pregar só isso também, né? Enfim, e ele só ficava nisso. Não, e você tem que se preparar, e se prepare, enfim, porque as pragas vão cair, cuidado. E eu lembro que um dia, visitando uma igreja, enfim, tinha uma pessoa que disse assim: pastor, por que o senhor não convida o fulano de tal para pregar um dia que o senhor esteja junto? Porque esse sim é o bom pregador, ele prega bem, ele não prega esses sermões mamão com açúcar aí que o senhor prega, assim, esses sermõezinhos fracos. Não, ele prega de forma poderosa, é um grande pregador, e ele prega muito bem as profecias bíblicas e tal, e que fervor, pastor, o senhor tem que ver, enfim. E eu, assim, com todo cuidado, assim, tentei dizer assim: irmã, a senhora não conhece a vida desse pregador. Ele pode ouvir muito, mas ele é alguém que não pratica a palavra. Por quê? Por que eu digo isso? Porque embora ele era um grande pregador das profecias e andava de um lado para o outro, fazendo grupos e pregando e etc, etc, ele mantinha em paralelo 3 famílias diferentes. Ele tinha esposa, uma esposa lá, uma esposa em outro lugar, tinha filhos, enfim. Como assim? Mas ele está pregando a palavra, está pregando uma consagração a Deus, mas está mantendo famílias paralelas. Ele pode ouvir a palavra, mas não é o quê? Não é um praticante. Ele não pratica a palavra. E hoje nós temos muitas pessoas que são assim. Nós sabemos o que é certo, nós temos a compreensão daquilo que é certo, mas não fazemos aquilo que é certo. Esse é o nosso grande desafio. Nosso problema, eu gosto muito de dizer isso, nosso problema não é tanto o conhecimento. O conhecimento está hoje na palma da nossa mão, né? Hoje está fácil, você pega o celular aí, faz uma busca pelo Google, você tem quase qualquer informação que você precisa. O problema hoje não é conhecimento, o problema é o que eu faço com o conhecimento que eu tenho, especialmente tendo em vista a palavra de Deus. Mas tem pessoas também que algumas têm esse problema do conhecimento, porque elas se preocupam tanto em praticar, e não param para refletir se aquilo que elas estão fazendo está certo. São pessoas que praticam a palavra, mas não ouvem. Ou praticam aquilo que elas acham que está certo da palavra, né? Mas não ouvem. Falando sobre esse mesmo cidadão, enfim, ele foi algumas vezes em um pequeno grupo. Esse pregador que tinha as famílias paralelas e tal, pregava as profecias, ele fundou um pequeno grupo. E aí depois que ele foi, enfim, disciplinado e ocorreu todo um processo com ele, eclesiástico, ele foi embora dali. E eu comecei, enfim, a ir nesse pequeno grupo, fui buscar, enfim, ver essas pessoas que tinham esse contato, enfim, com esse pregador. E eu lembro que cheguei em um pequeno grupo, um lugarzinho bem assim distante no interior, algumas pessoas ali se reuniram, enfim, poucas pessoas. E eu lembro que depois que conversei um pouquinho com eles, enfim, a gente fez ali uma oração, eu falei um pouquinho da palavra de Deus. No final veio a irmã, que era a anfitriã, a dona da casa, e veio assim com algumas notas de dinheiro e disse assim: pastor, para o senhor. Eu falei assim: como assim, irmã? O que é isso? Ué, pastor, é o seu dízimo. Meu dízimo? Como assim, meu dízimo? Ué, pastor, aquele pregador, quando ele vinha aqui, sabe? Esse pregador, ele nos ensinou que no final de toda a reunião, a gente precisava o quê? Juntar aqui dinheiro, a gente ofertava, dizimava, para entregar para as despesas pessoais dele, para manter ele. E a gente fazia isso, pastor. A gente, então, sempre fez. Como ele não vai vir mais agora, né? O senhor já nos explicou, mas agora nós queremos pagar o senhor.
Toda vez que o senhor vier aqui, nós lhe pagamos. Falei, irmã, não faça isso. Não faça isso. Aí até poder explicar, enfim, que a igreja tem os dízimos e ofertas e tal. Eu falei, irmã, se a senhora me der esse valor, eu vou deixar esse valor na igreja, vou colocar, enfim, isso vai ser uma oferta, enfim, ou dízimo, se a senhora disser, e isso vai para a igreja local. Eu não vou embolsar isso aqui. Não vou fazer isso. Aquela irmã era uma irmã aparentemente sincera, mas era alguém que estava praticando, estava sendo generosa, mas o quê? Não tinha parado para ouvir, para entender corretamente o que é o princípio bíblico dos dízimos e ofertas. O dízimo e a oferta não é para ir direto para o bolso do pastor. Não, dízimo e oferta é para irem para a igreja, para que a igreja faça a devida divisão e possa, enfim, financiar projetos missionários, vai manter, sim, obreiros, mas tem muitas outras coisas que os dízimos e as ofertas fazem para a pregação do evangelho. Ou seja, essa senhora ela estava praticando algo, mas não de acordo com aquilo que a palavra estava dizendo. Então perceba, por isso que Jesus faz a questão de mencionar, ouve a palavra e pratica. Porque o fundamento tem que ser o quê? Tem que ser a palavra. Mas aqui já encaminhando assim, do meio para o fim da minha fala, eu queria notar com você algumas semelhanças entre essas duas pessoas aqui que Jesus faz essa comparação. Aqui praticamente tem várias semelhanças entre elas. A primeira coisa, tanto no verso 24 como no verso 26, as duas pessoas, elas ouvem a palavra. As duas ouvem a palavra. As duas também, de acordo com o verso 25 e o verso 27, verso 24 e 26 também, as duas elas buscam edificar uma casa. As duas buscam, vamos trazer para os nossos dias isso, as duas buscam construir uma história. As duas pessoas elas ouvem a palavra e também buscam construir, enfim, sua vida, seus sonhos, seus projetos de vida e tudo mais. Nos dois episódios também, se você prestou atenção aí no texto, se está com ele aí na sua frente, você vai perceber também que nos dois textos, as duas casas, as duas construções, elas são abaladas, elas são atingidas pelas mesmas coisas. As mesmas coisas, igualzinho. Olha aí no verso 25, por exemplo, vai dizer ali, quem edificou sobre a rocha? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Se você for no verso 27, vai dizer a mesma coisa. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Ou seja, os dois casos aqui, os dois ouvem a palavra, os dois constroem uma casa. E os dois passam por provações. Os dois passam por tormentas, por tempestades na vida. Os dois passam pelo mesmo tipo de provação. Mas onde é que está a diferença? A diferença, é claro, está no fundamento. Se você já construiu algo sobre a areia, você sabe como isso é bem passageiro. Quando eu tiro férias, enfim, com a família, de vez em quando eu vou para a praia. E particularmente meus filhos gostam muito de mexer com areia, né? A Louise tinha uma época, né? Ela já está passando já dessa fase, mas tinha uma época que ela gostava muito de construir castelos de areia. O Heitor ainda está no auge dessa fase, né? Então o Heitor ele gosta de fazer um buraco, né? O buraco mais fundo possível ali e o mais perto da água possível, né? Então ele faz o buraco assim o máximo que ele pode, né? Para tentar colocar os pés ali dentro. Mas assim, por mais que eles se esforcem, por mais que a Louise trabalhasse para construir o seu castelinho, quanto tempo durava isso? Até a próxima onda, se a onda chegasse, até o próximo vento. Muito passageiro, passa rápido. E quantas vezes não brincava com eles, enfim, olha, estamos aqui, de repente vinha uma onda maior, né? Pegava ali, e vamos ter que começar de novo. E aí vai e constrói o castelinho, bem bonitinho, aí de repente vem outra onda. Não, vamos fazer mais longe um pouco. Mas daí, igual, quando vê, passa uma pessoa descuidada, né? Pisa em cima. Enfim, sobre a areia é bem passageiro. A diferença aqui, clara, é o fundamento.
Os dois vão ter ali os ventos, né? Vão ter as suas tentações, vão ter as suas provações, vão passar por decepções. Mas a grande diferença é quem é o fundamento da casa, quem é a base sobre a qual estou construindo. Amigos, todos nós temos uma história de vida e todos nós queremos ter uma casa, entre aspas, no sentido de ter uma bonita história de vida, enfim, ter ali o nosso trabalho, ter o nosso sustento, poder viver em paz, poder viver de forma tranquila. Todos nós, acredito eu, que queremos isso. Mas a questão é, nosso mundo tem as provações, tem as lutas, tem as dificuldades que atingem a todos. E a questão é, quando isso vem, onde está o meu fundamento? Onde está o fundamento da minha vida? Onde está a base da minha existência? Se a sua base está na rocha eterna, que eu não preciso nem explicar quem é a rocha, né, acredito. A rocha aqui é um símbolo do próprio Jesus. É você estar firmado nele, você ter a base da sua vida nele. A base no sentido de que tudo que você vai fazer de ações, de coisas no seu dia a dia, tem como base a Cristo. Se a sua base for ele, você vai dar aprovação, vai dar tentação, vai vir os ventos, vai vir a dificuldade, mas você vai estar ali, firme. Mas se você edificou sobre a areia, e a areia vai ser qualquer outra coisa que não seja Deus, vai ser qualquer outra coisa na qual eu coloco a minha esperança, no qual eu coloco a minha vida, que não seja Deus. Aí vem justamente a ruína, vem a ruína. Queridos amigos, nessa data em que se celebra a independência do Brasil, eu quero reforçar aqui as palavras que o Bruno mencionou no começo. Se o Brasil é independente, nós precisamos ser dependentes do Senhor. O nosso fundamento, a nossa base tem que ser Ele. Mas para que a minha base seja o Senhor, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ouvir e praticar a palavra. Não é outra coisa, não é aquilo que talvez os outros dizem. Eu preciso ouvir e praticar. Mas praticar o quê, pastor? A palavra. A palavra. Seja um praticante da palavra. Mas não só um praticante. Pare para ouvir, escute. Escute, aprenda, entenda cada vez mais e coloque isso em prática na sua vida. Ouvir sem praticar não vai valer de nada. Mas praticar sem ouvir, talvez vai levar você para um caminho muito diferente daquele que Deus tem planejado para você. E é por isso que você tem que buscar o fundamento correto. E aí eu termino dizendo assim, muitas pessoas buscam felicidade, muitas pessoas buscam alegria, muitas pessoas buscam paz, muitas pessoas buscam esperança em um monte de coisas, né? Mas só Jesus é o único que tem todas essas coisas, paz, alegria, enfim, vai trazer felicidade, esperança, é só Ele. Você pode se debater, você pode construir a sua casa do jeito que você quiser, mas se não estiver fundamentado na rocha, você vai sentir muita falta disso. Isso você vai perceber que a sua casa não vai permanecer. E é por isso que o meu apelo para você hoje é que você ouça a palavra, escute a palavra, aprenda da palavra. Dedique tempo para conhecer mais a palavra, mas não conheça apenas. Não seja só um conhecedor. Muitas pessoas conhecem o que está aqui, mas muitas pessoas, mesmo conhecendo o que está aqui, desprezam o que está aqui escrito. Não pode ser assim com você. Você precisa conhecer e ser um praticante daquilo que Deus tem para você. Se você, porventura, é um amigo da igreja e está nos assistindo, quer, quem sabe, estudar a Bíblia, entre em contato conosco, coloque aí, quem sabe, nos comentários, enfim. Se for possível, depois o pessoal da multimídia também colocar aí o meu contato aí para as pessoas, enfim. Nós estamos à disposição para ajudá-lo naquilo que for preciso. Mas seja ouvinte e praticante da palavra.
Que Deus o abençoe e que você se firme na rocha eterna. Este hino que nós vamos cantar agora, para podermos encerrar aqui o nosso culto. Convido você a louvar o nome de Deus junto comigo. Rocha eterna, meu Jesus, tu morreste lá na cruz, vem de ti o sangue tal, que me vem lavar do mal, traz as bênçãos do perdão, paz, conforto e salvação. Nem trabalho, nem penar, pode alguém aqui salvar, mas só tu, meu bom Jesus, podes dar-me vida e luz. Peço-te perdão, Senhor, pois confio em teu amor. Eis que vem a morte atrás desta vida tão fugaz, quando ao largo do céu subir e teu rosto em glória vir. Rocha eterna, que prazer eu terei de em ti viver. Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor é a rocha eterna. O Senhor é aquele sobre o qual nós podemos construir a nossa casa, a nossa vida. O Senhor é aquele que dá sentido para a nossa existência. Muito obrigado por sempre cuidar de nós, por nos dar condições de hoje podermos ouvir a Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu cuidado conosco. Mas, Pai querido, queremos também te pedir perdão, porque talvez muitas vezes nós simplesmente ouvimos, somos verdadeiramente consumidores de sermões, de pregações, mas muitas vezes não praticamos a Tua palavra. Nos perdoe por isso e nos ajude a vivermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas também, ó Deus, nós entendemos que não basta só praticar. Tem muitas pessoas que gostam da vida prática, que gostam da ação, mas muitas vezes não têm o verdadeiro fundamento, que é a palavra de Deus. Nos ajude a viver uma vida correta, uma vida equilibrada e uma vida que esteja fundamentada na Tua palavra. Porque, ó Deus, a gente sabe, as provações, as lutas da vida chegam a todos. E diante disso, nós queremos estar na melhor opção, que é ter a nossa casa edificada sobre a rocha. Cuida de cada um dos Teus filhos. Conceda uma boa noite a todos, um bom restante de semana. E que a Tua graça, a Tua paz acompanhe a cada uma dessas pessoas e das suas famílias. Todos esses amigos que nos assistem, que o Senhor esteja com eles. Nós pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a você, que Deus o abençoe. E lembrando, nosso próximo culto, sábado a partir das 9 horas da manhã, temos a transmissão da Escola Sabatina, depois o culto a partir das 10, mas você é nosso convidado para estar presencialmente na igreja também, desfrutando aqui da comunhão com os irmãos, enfim, estando aqui conosco. Então, que Deus o abençoe, tenha um bom restante de semana, na graça e na paz do nosso Deus.